Dia também do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta. A retinopatia diabética é uma complicação do diabetes que pode levar à cegueira. É preciso conscientizar a população sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce dessa doença. De acordo, com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 4 milhões de brasileiros sofrem com essa complicação ocular e 150 mil são diagnosticados a cada ano. O descontrole na glicemia, que leva ao aumento dos níveis de açúcar no sangue, é um dos principais responsáveis pelo problema. E para poder falar sobre esse assunto, nós conversaremos a partir de agora com o oftalmologista, o Dr. Marcos Amaral. Doutor, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Bom dia, prazer todo meu, Lucas. Perfeito, nós temos perguntas, doutor, dos nossos telespectadores, perguntas que o senhor gentilmente responderá a partir de agora. Perfeitamente. Vamos à primeira pergunta que vai aparecer aqui em nosso telão, pode soltar. Bom dia, meu nome é Bento Araújo. Que causa essa condição? Bem direto, né? Bem direto. Mas deu para entender, né? O que é que causa esse problema, né? Muito bem, né? A gente sabe que o diabetes, né, é uma doença metabólica que pode levar a um aumento do açúcar, né, da glicemia, né, do sangue, né? E isso para os vasos sanguíneos, ele acaba sendo um pouco deletério, pode levar a lesões dos vasos sanguíneos, né? Em um local onde tem muito vaso sanguíneo, né, onde tem um metabolismo muito alto, é a nossa retina. Né? A retina é onde forra o fundo do olho da gente, né? E é responsável pela captação das imagens e transformar no estímulo elétrico que vai levar até o nosso cérebro. Então, se os vasos da retina estão sendo lesados, né? Então essa complicação pode levar a uma cegueira, pode levar a uma baixa de visão, justamente por esse excesso de glicemia, excesso de açúcar no sangue, provocando essas lesões nos vasos sanguíneos. Impressionante, né? O açúcar fazendo mal, inclusive, à visão. Impressionante mesmo. Temos mais uma pergunta, doutor? Vamos a mais uma pergunta aqui pra gente. Pois não. Bom dia, meu nome é Joana Dark. Qual o tipo dessa doença, doutor? Qual o? O senhor conseguiu entender? Não consegui entender. Tem como repetir pra gente aqui, por favor? Eu não entendi. Ela falou qual o... Solta aqui pra mim, é a anterior, a Joana Dark. É isso. Solta aí de novo que a gente vai tentar entender. Sobe o som aí, continua pra nós. Pode soltar. Bom dia, meu nome é Joana Dark. Qual o tipo dessa doença, doutor? Eu ainda não consegui entender. Minha diretora me ajuda? Eu não consegui entender. Quais os tipos? Foi isso? Perfeito. Existe uma variação? Existe mais de um tipo? Como é que funciona? Existe assim, duas complicações principais do diabetes no fundo do olho. O que a gente chama de retinopatia diabética e o que a gente chama de edema macular diabético. O edema macular é um inchaço no centro da retina, né? É um inchaço que é a principal causa de cegueira entre a população diabética, que é a população economicamente ativa, que vai dos 20 a 75 anos de idade, né? Então tem um grande impacto social. Então as duas principais formas da doença é a retinopatia diabética e o edema macular diabético, que é esse inchaço no centro da retina. Está respondida a Joana Dark, portanto. Isso. Obrigado, Joana, pela sua pergunta. Tem mais uma chegando aqui pra gente. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Verônica. Qual é o diagnóstico? Pronto. O diagnóstico ficou mais fácil de entender. Qual é o diagnóstico, doutor? Como é que funciona o diagnóstico dessa doença? Muito bem. O diagnóstico, assim, para a gente tentar diagnosticar a doença, né, é muito importante fazer uma avaliação periódica com o oftalmologista. Descobrir o diabetes é sinônimo de passar em consulta oftalmológica. E tem um exame muito importante chamado mapeamento de retina, né, que a gente vai fazer um mapeamento. A gente vai olhar toda a retina em busca de alguma lesão que esse diabetes pode provocar. Esse exame é feito na consulta mesmo, na consulta básica, né? Você vai de rotina para o oftalmologista e ele já faz esse exame, né? E a gente procura qualquer lesão vascular, qualquer lesão no vaso sanguíneo, procura qualquer lesão ali no centro da retina para ver se tem inchaço, para justamente diagnosticar precocemente, né? E, se for o caso, tratar, né? Evitando assim uma cegueira, que é uma cegueira irreversível. Perfeito. Mais uma pergunta respondida. Está chegando mais uma dos nossos telespectadores. Pode soltar. Bom dia, meu nome é Tânia. Gostaria de saber se existe cura para essa doença. E aí, doutor? Existe sim um controle, tá certo? A gente diagnosticando essa doença, a gente vai fazer o controle dessa doença. Vai ser tanto localmente, vai ser tanto na retina, vai ser a parte oftalmológica,
quanto o controle do diabetes. Né? Então, é uma doença que é um atendimento, que é uma abordagem multidisciplinar. É o oftalmologista, é o endocrinologista, é o nutricionista, né? Então vai haver o controle da doença. A gente sabe que o diabetes controlado, ele retarda bastante o aparecimento dessas alterações no fundo do olho, e vai ter também o controle, né? A prevenção ali no fundo do olho, né? A gente vai usar alguns mecanismos de tratamento para justamente evitar complicações. Então, assim, não vai haver cura, não vai retroceder uma doença que já está instalada, mas a gente consegue estabilizar essa doença e evitar qualquer tipo de sintomas ou até, futuramente, uma cegueira. Doutor, para a gente entender até de forma mais prática, a pessoa que está com o diabetes está influenciando, já prejudicando a visão, que tipo de situação ela vai ter? Vai ter a vista mais turva? Como é que ela vai começar a notar esse problema? Muito bem. Aí está até um grande perigo em relação a esperar o sintoma para procurar, às vezes, o oftalmologista, né? Muitas vezes as lesões começam a surgir e o paciente não tem sintoma algum, né? Então, às vezes, já está numa fase de tratamento que precisa ser realmente tratado para evitar uma cegueira, e o paciente muitas vezes está com a visão normal. Outras vezes, né, o paciente começa a perceber o quê? Manchas pela visão, como se fossem pequenos pontos de falha na visão, ou às vezes, em situações mais graves, pode haver realmente o obscurecimento da visão. A visão, ela realmente se torna opaca, ela escurece. Em casos mais graves, onde possa ocorrer, por exemplo, uma hemorragia, um sangramento dentro do olho, né, essa visão vai meio que se apagar, né? Vai ficar só aquela visão de vultos, né? Então, esses são os principais sintomas, são sintomas visuais, né? Percepção de manchas e a percepção de uma cortina escura fechando a visão. Mas aí o senhor fala dessa questão de que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e que não tem como fazer a doença retroceder. Mas em relação aos sintomas em si, é possível fazer os sintomas retrocederem? Eu digo, por exemplo, o senhor fala de uma pessoa que vê uma cortina escura, um exemplo. Essa pessoa que vê uma cortina escura, com o tratamento, é possível que ela pare de ver essa cortina escura atrapalhando sua visão? Isso é possível? Sim, sim, isso é possível, né? A gente tem o tratamento que pode ser tanto com laser, pode ser também com o uso de medicações que são injetadas dentro do olho, né? São medicações que têm essa função de fazer uma estabilização ali do quadro oftalmológico, né? E também tem a cirurgia. Então, em casos cirúrgicos, por exemplo, nesse caso que eu falei da hemorragia que pode acontecer, do sangramento que pode acontecer decorrente do diabetes, né? A gente tem cirurgias que conseguem sim limpar essa visão. Então, a gente consegue sim trazer uma melhora nos sintomas e na qualidade visual do paciente. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta aparecendo em nosso telão. Eu acho que é a última de hoje. Vamos ver. Bom dia, meu nome é Ana Paula. Eu gostaria de saber qual o tratamento. Pois não, doutor. Muito bem. Então, o tratamento é o seguinte, né? Como é uma doença vascular, uma doença dos vasos sanguíneos, né? Algumas vezes, a retina, numa tentativa desesperada ali de melhorar a oxigenação dela própria, né? Ela começa a produzir alguns vasos sanguíneos, né, que teoricamente seria uma coisa até legal, né? Mas esses vasos sanguíneos são vasos sanguíneos mal formados, são vasos sanguíneos totalmente frágeis, que sangram com facilidade. Então, um dos tratamentos é o laser, né? Esse laser vai fazer uma cauterização desses vasos sanguíneos para evitar justamente esse sangramento, tá certo? Outro tratamento possível, que é principalmente para o edema macular, que é para o inchaço da retina, é esse uso de uma medicação que é injetada dentro do olho, né? Essa medicação ela vai fazer reduzir o inchaço e, consequentemente, melhorar a qualidade visual do paciente, né? Em casos mais graves, onde já ocorreu um sangramento ou já está no estágio já de descolamento de retina decorrente, a gente lança a mão da cirurgia, né? Na cirurgia a gente vai tentar posicionar novamente essa retina no local, né? E assim a gente consegue tratar essa complicação que é o descolamento de retina secundário ao diabetes. Doutor, para a gente encerrar, eu tenho mais uma dúvida, e essa é até pessoal mesmo. Todo mundo que tem diabetes vai provavelmente desenvolver algum tipo de patologia ligada ao olho, ou não necessariamente uma coisa pode estar ligada à outra? Tipo, a pessoa pode ter diabetes a vida toda e não ter problema nenhum nos olhos. É possível que isso aconteça? Como é que funciona essa relação? É possível sim. A gente tem até um dado, né? A gente tem dois tipos de diabetes principais, né? O diabetes tipo 1 e o tipo 2, né? Que em 20 anos de doença do tipo 1, né, 90% dessas pessoas vão desenvolver algum grau da doença no fundo do olho, né? E 60% do tipo 2, em 20 anos, também vai desenvolver algum grau da doença. É possível a pessoa com um bom controle glicêmico, né, controlar bem o diabetes, não desenvolver nenhum sinal. Isso é possível sim,
né? Mas a gente tem esse dado realmente que em 20 anos, mais da metade das pessoas que têm o diabetes, algum grau vai ter de retinopatia diabética, né? E isso aí tem que ser avaliado. Muitas vezes é só acompanhamento, né? Tem alguma alteração, mas alterações que são mais leves, mais simples e que não vai repercutir em nenhuma baixa de visão. Outras precisam do tratamento, né? Então esse acompanhamento com o oftalmologista ali pelo menos uma vez por ano ele é muito necessário, né? E se Deus quiser, aquela pessoa vai se manter bem, né, pro resto da vida. Perfeito, se Deus quiser, com a ajuda de médicos como o senhor. Então, só repetindo esse dado para a gente deixar fechado aqui para o pessoal de casa. Em 20 anos, 9 em cada 10 pessoas com diabetes do tipo 1 acabam tendo algum tipo de doença relacionada ao olho, no fundo do olho, por conta da diabetes. E no caso da diabetes tipo 2, no mesmo período de 20 anos, 6 a cada 10 pessoas acabam desenvolvendo algum tipo de doença. Ou seja, como o doutor disse, a incidência ela é muito alta, passando de 50% no tipo 2, chegando a 60%. E no caso do tipo 1 é ainda mais arriscado. Doutor, obrigado pela sua presença, um prazer tê-lo aqui nessa sexta-feira. Sextou, doutor? Ou Sextou, vai atender ainda? Vamos trabalhar ainda, hoje e amanhã ainda. Muito bem, então tem trabalho pela frente, mas obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo. Perfeito, excelente dia para o senhor e bom trabalho hoje e amanhã.